Semana lá em Brasília vai ser cheia. Você viu, tem ministro lá em Brasília, tem ministro aqui em São Paulo. E vale lembrar que nesta discussão do pacote de medidas fiscais, o governo colocou o benefício de prestação continuada, o BPC, no pacote de corte de gastos. Este programa deve ter novas regras com o intuito de evitar fraudes e suspender pagamentos considerados irregulares ou abusivos. E sobre esse e vários outros assuntos, a gente recebe agora aqui nos estúdios da CNN em São Paulo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Ministro, muito boa tarde, obrigado por poder estar conosco aqui e sempre um prazer recebê-lo ainda mais aqui no nosso estúdio. Antes de tudo, antes de começar com essas pautas que estão na agenda de Brasília, deixa eu aproveitar. O senhor, por coincidência, está aqui em São Paulo hoje. Já teve oportunidade de conversar diretamente com o presidente Lula, saber do estado de saúde, da recuperação dele? Muito boa tarde mais uma vez, ministro. Boa tarde. Por enquanto, a gente tem todos aí a orientação da gente preservar aí o nosso presidente para menos agendas. Tenham conversado ao telefone e, é claro, aí desejando o principal, a pronta recuperação. Tratar da nossa agenda aqui, ministro, ou melhor, da agenda do Brasil lá no Congresso Nacional, que é toda essa discussão sobre o BPC se tornou um dos pilares centrais da discussão do pacote fiscal. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto que há resistência de alguns setores dentro do Congresso Nacional, muita gente atribuindo, inclusive, uma resistência maior a parlamentares da região Nordeste, da qual o senhor também é oriundo, conhece muito bem, tanto como governador no seu estado do Piauí, mas como parlamentar, que também já foi representando o estado. Queria que o senhor tratasse um pouco, já há clareza de qual vai ser o desenho dessas mudanças de regras do BPC e do quanto essas regras vão ajudar o governo nas suas contas, mas não vão prejudicar aquelas pessoas que mais precisam desse programa social? Oi, Yuri. Primeiro, a orientação do presidente Lula, ela é abraçada por toda a sua equipe. A gente garantir aí a coordenação, neste caso, com o ministro Fernando Haddad, o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal, ele representa as condições de inflação controlada, de baixar os juros, de garantir as condições de ampliar investimento. Então, isso interessa ao Brasil, interessa aos mais pobres, interessa à classe média, interessa a todas as pessoas. Do outro lado, a orientação também do presidente é não prejudicar quem tem o direito. Quem tem direito ao Bolsa Família, quem tem direito ao BPC, tem direito aos programas, na forma do conceito dos programas em lei, ali a preservação. O que estamos trabalhando é um foco em medidas que possa nos ajudar a combater fraude. Infelizmente, a gente vivenciou um período com muito descontrole no governo anterior e assim como o país ficou com um déficit fiscal muito grande, também ficou com um número de fraudes muito elevadas. Para pegar aqui só um exemplo do Bolsa Família, de janeiro do ano passado até outubro deste ano, nós identificamos cerca de 3.700.000 benefícios que tinham fraudes, que tinham irregularidade. Gente com renda elevada, que fraudou com CPF falso, enfim, várias formas de fraude. Aqui não pode ter tolerância. No BPC, juntamente com o ministro Lupe, com a Advocacia Geral da União, a Controladoria, agora a Rede Federal de Fiscalização, temos trabalhado para garantir também o combate à fraude. O MDS, ele era um repassador, ele passa pela nova regra, assim como a gente lá no Bolsa Família, a cada 2 anos, faz uma atualização com visita às famílias, também aqui, o INSS, o Ministério da Previdência, fazer ali também as perícias, no caso das deficiências, garantir que a gente não tenha ali qualquer desvio de recursos, que é para chegar a quem verdadeiramente precisa, chegando a quem não precisa. Claro, gerou polêmica, eu quero aqui reconhecer de alguns pontos, e agora o presidente autorizou um entendimento junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara Federal e ao Senado Federal. Neste caso, nos entendimentos, tem a coordenação
política com o senador, o ministro Padilha, o ministro Rui Costa, que coordena todos nós das outras equipes, para que a gente aqui possa, qualquer alteração, não prejudicar a meta do equilíbrio fiscal. Mas aqui, a abertura para o entendimento, e eu acho que até esta segunda-feira, a gente agora, após essa agenda com o presidente, a gente tem aí condições de sentar à mesa com os parlamentares e ali ver como é que a gente faz esse entendimento. Ministro, rapidamente, nessa questão do BPC, o senhor mencionou o quanto se conseguiu combater de fraudes no programa Bolsa Família. No caso do BPC, o senhor tem um número de quanto, ou de proporção de quantas fraudes poderiam ser evitadas ou de quanto se poderia racionalizar o programa? Então, nós já começamos um trabalho, após a eleição, começamos ali um trabalho para não contaminar, não criar ali qualquer clima eleitoreiro ali naquele período. Então, tão logo terminou, a gente aqui nessa parceria com todas essas áreas que eu falei, a gente passou a trabalhar com pessoas que estão há mais de 4 anos sem atualizar o cadastro. Estamos lá fazendo a atualização. Outras pessoas que também estão com um longo tempo sem fazer perícia. Outras que não têm nem a identificação, qual é o código, não é, ali da situação da deficiência. Outras pessoas com decisão judicial. Aqui também há ali algumas decisões tomadas e há ali por parte da Advocacia Geral da União, com a Defensoria, com o Judiciário, também ali a busca de um entendimento sob interpretação. Então, e estamos, é claro, modernizando o sistema, o cadastro, cruzando os dados para que a gente possa combater fraude. O objetivo é garantir que a gente alcance no combate à fraude e ainda, principalmente no Bolsa Família, tirando gente da pobreza. Eu estou aqui em São Paulo, uma agenda hoje muito importante, com empresas que estão ali abrindo vagas para o público do Bolsa Família, do Cadastro Único, ali eu visitei algumas escolas de qualificação, a Escola de Gastronomia de Heliópolis, onde pessoas que viveram a vida de situação de rua, 960 pessoas fizeram o curso e agora estão empreendendo, indo também para o contrato de trabalho. É esse caminho que também vai permitir uma economia. Economia por quê? Porque as pessoas crescem a renda, melhoram de vida e, com isso, não precisam do benefício. Então, esse caminho do combate à fraude e do crescimento da renda, nós estimamos gerar uma economia no próximo ano de cerca de 2 bilhões de reais. No BBC, ali também no combate à fraude, a estimativa ficou em 2 bilhões de reais. É esse caminho que vamos ter muito trabalho pela frente e, é claro, ajudar aqui a um bom projeto ao sair para aprovação na Câmara e no Senado. Ministro, deixa eu trazer a Luísa Martins, que está lá em Brasília e participa aqui desta entrevista também. Luísa, o ministro Wellington Dias. Oi, ministro, boa tarde, obrigada pela entrevista. Ministro, eu queria aproveitar que o senhor está falando sobre os benefícios sociais da sua pasta e falar um pouquinho sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou ao governo providências para impedir o uso dos recursos desses benefícios no mercado de apostas. A sua pasta prestou informações ao Supremo dizendo que não tem meios técnicos para fazer essa diferenciação entre os recursos que vêm dos benefícios e outras fontes de renda do cidadão e disse que não tem mesmo como impedir o uso desses benefícios nas bets, né? Eu queria saber que meios o senhor vê como solução para esse impasse. Olha, eu conversei com o ministro Fux e também temos bastante alinhamento com o ministro Jorge Messias, da AGU, que tem sido um grande colaborador. E veja, aquele recebimento que é do cartão, vai ter a regra que vale para todos os cartões. O que vale para os outros, vale para o Bolsa Família. Esse aqui, inclusive, tem um entendimento com as próprias empresas. E a decisão do ministro Fux, ela ajuda, porque a regra que entraria em vigor só em janeiro do próximo ano, pode entrar em vigor já agora, neste final de ano. E a garantia também, qual é um problema? É que as pessoas que estão no novo Bolsa Família, elas têm renda de benefício e têm renda de trabalho.
Então, assim como outros trabalhadores, essa é uma renda livre, não é que essa pessoa recebe. Então, aqui não há realmente como controlar. Para você ter uma ideia, os brasileiros, pelos estudos que foram feitos, os brasileiros em geral, 52% participam de apostas. No caso do Bolsa Família, 17%, que são usuários do Bolsa Família. Destes 17%, apenas 3,4%, naquele estudo do Banco Central, é que utilizaram cartão. Então, para a gente compreender que as pessoas já têm aí um grau de responsabilidade significativo. E agora a gente quer, conforme a decisão do Supremo, conforme a interpretação em relação ao recurso repassado em cartão. Esse aqui, sim, a gente tem como ter controle. Agora, ministro, além dessa questão do controle propriamente dito, o programa Bolsa Família ele é uma das políticas públicas mais bem-sucedidas no país porque tem uma série de condicionantes. Questão da frequência escolar, do pré-natal das mulheres grávidas, vacinação das crianças na idade adequada e por aí vai. E essas condicionalidades é que ajudaram a explicar muito do sucesso do programa. Nesse caso específico das bets, caberia algum tipo de ação também condicionada não para cortar o benefício das pessoas, mas pelo menos para levar mais informação, adequação em relação ao risco que as apostas podem representar para as pessoas socialmente mais vulneráveis do ponto de vista econômico? Sim, estamos trabalhando. De um lado, o controle da própria forma de propaganda para proteger aí o povo brasileiro em geral e, em modo especial, crianças, adolescentes, idosos, enfim. Mas também, repito, é preciso separar aqui também o que tem de crime, ou seja, há investigações sendo feitas pela área do Ministério da Justiça em que apontam em muitas coisas o uso de pessoas mais vulneráveis ali como para o crime de lavagem. Nesse aspecto, o próprio MDS, quando veio os primeiros indícios, já pedimos ali ao ministro Lewandowski para que fosse incluído também, verificado, para a gente separar o joio do trigo. Ou seja, o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, são brasileiros que, na prática, como outros brasileiros, querem o melhor para a sua vida, querem proteção. Veja que, do ano passado para cá, nessa linha da proteção social, mas também da inclusão socioeconômica, cerca de 15 milhões de brasileiros do Bolsa Família, do Cadastro Único, aliás, das vagas de admissões totais, 15 milhões era do Bolsa Família do Cadastro Único. Quando a gente pega o saldo positivo de emprego, cerca de 3 milhões e meio de novos empregos em relação a 2022. Sabe quem é que tem 91% das ocupações? O povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Hoje mesmo, em Heliópolis, nessas contratações, eu fui visitar ali o Josiel, ali em Heliópolis. Ele é uma dessas pessoas que, apoiado, fez qualificação, agora está lá com uma lanchonete, uma pastelaria, crescendo também com uma renda própria. E assim, várias outras pessoas no Brasil inteiro, 4.630.000 que já têm CNPJ, 19 milhões que são empreendedores informais. É esse público que a gente quer alcançar com o programa Acredita, que coloca um financiamento, a assistência técnica, ou seja, são pessoas que, na verdade, representam um tesouro do Brasil. Estão ali ajudando as empresas a crescer, ajudando o Brasil a crescer com trabalho ou mesmo como empreendedores, gerando emprego. E é isso que o presidente Lula quer apoiar. Luísa Martins. Ministro, ontem, quando o presidente Lula apareceu de surpresa na coletiva de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, ele disse que teve a alta hospitalar e que deve sim fazer uma reunião ministerial aí até o fim do ano. Isso tudo vem nessa esteira de uma possível reforma ministerial para o próximo ano. O presidente Lula chegou a conversar com o senhor a esse respeito. O que o senhor sabe sobre essas possíveis mudanças aí na esplanada para 2025? Olha, conversei com o presidente Lula e em todas as conversas, aliás, em reuniões com todos os ministros, ele deixa claro o seu desejo de concluir até 2026
com a equipe que ele tem. Claro, ele tem autonomia para mudanças a qualquer momento. E quero, assim, colocar que o presidente ele já tinha colocado a previsão de uma agenda até o final deste ano, mas é claro, graças a Deus ele está bem e o que a gente quer priorizar é a melhora da saúde dele, mas a previsão sim de que ele faça ainda este ano uma agenda com todos para o balanço do ano e para os desafios de 2025. Pois é, aí, nesse olho aí da segunda metade do mandato, ministro, aproveitar também a sua experiência como ex-governador. O senhor sabe como os mandatos se dividem na primeira metade e segunda metade desses 4 anos. O que o senhor vê como prioridade para o presidente Lula nessa segunda metade e o quanto a proximidade aí das eleições de 2026 pode mexer, inclusive claro, na intenção dele querer manter a equipe, mas de eventualmente ter a necessidade de acomodar outros aliados, outros partidos, já visando a aliança para 2026? Olha, o presidente ele tem autonomia, não é? Como eu disse, para tomar suas decisões. Agora, o que ele tem enfatizado é o Brasil seguir crescendo, por isso a importância de somar investimentos públicos para multiplicar com investimentos privados, investimentos de empresas que já estão no Brasil e de outras partes, o controle da inflação, também a redução dos juros, que hoje, de certa forma, causam asfixia no crescimento das empresas e precisa ser alterado. Veja esse caso, a gente estava, hoje o José contava que ele tomava um financiamento pagando 150% ao ano num cartão de crédito. Agora pode tomar um empréstimo ali em torno de 9% ao ano. É isso que a gente tem que encontrar um caminho. E também, claro, tirar o Brasil do mapa da fome. Eu estou bastante animado que até 2026, talvez ainda em 2025, possamos alcançar essa meta. É uma proposta, é um compromisso do presidente até o final do seu mandato. Redução da miséria, a gente alcançou o mais baixo patamar da história, a redução da pobreza, enfim. E, claro, com geração de emprego, de renda, com inflação sob controle, porque é isso que interessa a todo o Brasil. Olhando, claro, para a saúde, a educação, um foco especial em segurança, ele tem dado muito claro, e essa parte ambiental. É tanto que nós vamos sediar no próximo ano, em setembro, vamos ter ali uma conferência social aqui da América Latina e do Caribe, e vamos ter a COP30 também em 2025, na própria Amazônia, para que a gente possa ali ter o mundo na Amazônia, que tanto fala da Amazônia, não é? Vendo o que o presidente quer dizer quando ele fala. Sim, compromisso com o ambiental, mas também é preciso olhar para as pessoas que estão lá morando na Amazônia. A gente quer garantir as condições de qualidade de vida. Ministro Wellington Dias, titular da pasta do Desenvolvimento e Assistência Social do MDS. Agradeço demais a participação do senhor conosco aqui no 360. Sempre um prazer recebê-lo na nossa tela, em especial aqui no estúdio. E agradecer a Luísa Martins, que participou comigo dessa entrevista, direto de Brasília. Obrigado.